meses. Boa noite a todos. Hoje, dia 4 de abril de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. E hoje quem vai fazer a nossa palestra é a Rosângela Figueiredo, trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ela vai fazer o nosso estudo, que consta do livro Religião dos Espíritos. O tema, Rosângela? É Ao Redor do Dinheiro, questão do Livro dos Espíritos 816. Exatamente, Ao Redor do Dinheiro, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra pública, nós vamos fazer a leitura do preparo. O preparo é desse livrinho aqui, ó, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E o tema de Pastorino diz assim: pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado. Pense positivamente para atrair pensamentos positivos e prosperidade. Então, nós vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando aos amigos espirituais que nos fortaleça, que nos envolva com a sua paz, com as energias positivas, para que cada um de nós possa realizar a sua caminhada, buscando sempre o seu melhor, a sua melhoria pessoal, a sua transformação. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos recebidas e rogamos mais uma vez ao Pai que nos fortaleça, que nos proteja, que equilibre as nossas energias, que abençoe também os nossos lares, as nossas casas espíritas e todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estejam necessitando da misericórdia divina. Que a sua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos. E te pedimos nesse momento, amorosamente, que nos permita iniciar a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como nós dissemos anteriormente, hoje nós recebemos a Rosângela e o tema que ela vai conversar conosco é Ao Redor do Dinheiro, e esse tema se encontra no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Rosângela, a palavra está com você, que Deus te abençoe. Obrigada, mais uma vez, né? Boa noite a todos. Eu vou começar lendo a questão 816, né? Porque é uma questão muito interessante, a pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Que está exatamente no capítulo que vai tratar da lei de igualdade, que é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a questão 816. E ela pergunta o seguinte: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Olha, a gente vamos observar bem a pergunta que Kardec faz, né? Se o rico, embora ele esteja sujeito a maiores tentações, mas ele também, ao mesmo tempo, apresenta para ele a oportunidade de fazer o bem. E os espíritos respondem magnificamente, mas é justamente o que nem sempre faz. Isso é bom porque, geralmente, né, quando tem essas grandes, vamos dizer, acumulou a loteria, aí todo mundo corre, todo mundo não, algumas pessoas correm, vão fazer, e aí algumas pessoas
começam a tornarem-se, a se ganhar filântropos. Nunca vi surgir tantos filântropos quando está a Mega Sena acumulada, né? Aí, eu vou fazer isso, vou doar para lá, vou doar para cá, e vou não sei o quê, né? Seria bom que isso acontecesse, né? Porém, como os espíritos dizem, né, ele está sujeito a maiores tentações, mas também tem, vamos dizer, uma ferramenta na qual ele pode fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Para aqueles que não conhecem, vamos dizer assim, não somente a doutrina, né? Tem pessoas que não conhecem a doutrina mesmo, mas se você falar que ela é egoísta, ela só falta avançar na gente. Se falar que é orgulhoso, pior ainda, né? Você vai ganhar, se você ganhar, você vai ser orgulhoso. Porque nesse momento em que todos nós juramos, né? Ou alguns de nós juramos, falamos, não, senhor, se eu ganhar, eu vou abrir uma creche, eu vou abrir um asilo, eu vou abrir um hospital, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A primeira coisa que alguns, faz uma plástica muda para a família não reconhecer, porque vai estar uma fila na porta. Todo mundo vai querer, né? Foi até ontem, foi ontem o Alberto estava falando, até a Márcia estava presente também, rimo pra caramba, né? Que ele falou que teve na virada, né, do ano, aí ele disse que foi fazer, o pessoal fazendo, ele falou que foi fazer uma fezinha. Mas ele fez online, né? Aí gastou R$30, aí teve que apostar não sei aonde, aquela coisa toda. Aí ele resolveu contar para a família. Olha, a família ficou toda empolvorosa e jurando: não, se você ganhar, eu quero um terreno. Se você ganhar, eu quero um carro. Se não sei. Ele falou que foi tanto pedido que ele até falou uma palavra. Falou: gente, eu me arrependi de jogar. Eu falei: tomara que eu não ganhe, porque foi tanta coisa, né? Tantos pedidos, tá? E realmente acontece, né? Como diz aqui, com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E é muito interessante isso, porque o que os espíritos colocam para Kardec realmente é o que acontece, né? Parece que quando a pessoa tem um certo poder aquisitivo, e se ela não está preparada para ter esse certo poder aquisitivo, parece que as necessidades delas aumentam. É como a gente, às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, que a gente ganha um aumentinho. Aí a gente ganha um aumento, mínimo, né? Aí a gente já começa a querer fazer planos. Poxa vida! Ou, quando não, já fez alguma coisa e depois a gente fala, caramba, eu tinha tanta necessidade de comprar não sei o quê. E quando estava sem um aumentinho, não tinha, mas não se preocupava. Vivia, sobrevivia. Mas vem um aumentinho, aí vem também outras necessidades, né? Aí a gente fala, é que nem agora eu aprendi, e a minha irmã sabe, né? Final de ano lá em casa, ela o quê? Tinha que pintar a casa toda. Aí hoje eu paro e falo assim, gente, para que a gente pinta a casa toda no final do ano? Aí, às vezes, a pintura está boa, lógico, a não ser que você fique sem pintar vários anos e precisa dar uma demão para ficar boa. Mas tudo, pintar a casa toda, por dentro e por fora, né? E às vezes a casa não, o que bastava era dar jogar um jato d'água para dar uma limpeza, se a tinta é lavável, fica beleza, né? A mesma coisa, assim, a gente comprar vamos dizer, sempre alguma coisa nova. Não, mas é final de ano, eu tenho que pegar meu 13º e gastar com isso. Hoje, da forma que a gente está vivendo, nem pensar. Nem pensar. Eu já estou pensando no meu 13º, que é em junho, já estou querendo fazer algumas anotações, porque ele já vai estar empenhado. Eu não posso pensar assim, não, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Há muito tempo que eu não compro nada para dentro de casa. Não, quer dizer, não para dentro de casa. Livro, eu sou uma acumuladora. Infelizmente, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Porque ainda fico nisso. Então, é o que Kardec, os espíritos dizem a Kardec, né? É egoísta, orgulhoso, insaciável.
E aí Kardec tem uma anotação dele que ele fala o seguinte: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre por onde? Pela resignação. E o rico, pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É uma pergunta que interessante, né? 1857, mas parece que os espíritos responderam para Kardec há meia hora atrás, porque é isso que a gente continua, ainda somos esses egoístas, orgulhosos, insaciáveis, né? Ainda a riqueza e o poder fazem nascer ainda todas as paixões. Eu me lembro, certa feita, lá no aeroporto, onde eu trabalhei, tinha uma senhora que ela fazia limpeza, né? A limpeza ali da nossa sala, aquela coisa toda. Aí ela foi promovida a chefe da limpeza das meninas. Ela mudou da água para o vinho. Ela já entrava, aí ela passou e toda arrumadinha, ela já, embora com uniforme, mas ela já entrava diferente. Limpa ali, você tem que limpar aqui, você tem que... Aí, uma vez eu fiquei olhando e falei, gente, só porque ela virou, entre aspas, chefe das trabalhadoras, das auxiliares de limpeza. Foi um poder que ela começou a ter e ela mudou, transformou-se. Né? Já não tinha aquela mesma, vamos dizer, aquela mesma docilidade, aquela mesma forma de tratar o outro. Quer dizer, é exatamente o que Kardec coloca. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Né? E aí, os espíritos dizem o seguinte... a gente às vezes pede, mas eu queria ganhar, era só um pouquinho, olha, quando está assim, 200 milhões, eu não queria ganhar os 200 milhões, não, podia ser 1 milhão. Não pede, porque pode acontecer, quer dizer, só vai acontecer se você jogar, lógico, né? E quem não joga não ganha, lógico, isso é evidente. Mas se você jogar, você pode ganhar, e pode, nesse ganhar, perder. Perder o quê? Perder sua paz de espírito, perder a sua caminhada, perder a sua jornada, perder muitos parentes, porque aí você vai... olha só, está me negando um terreno, está me negando uma TV de 80 polegadas, olha só, quer dizer, a gente acaba perdendo. Mas aquele que joga e é doido e pede para ganhar, é complicado, porque os espíritos, alguns, vamos dizer assim, não está na mão dos espíritos quem ganha e quem perde, não. Jogo é jogo, pronto. Pode acontecer, tá? E aí a gente vai para o que Emmanuel ele nos traz comentando essa questão a 816, ao redor do dinheiro. Ele começa dizendo assim: efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre a feição de alguém que enorme risco ameaça. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Para você não ganhar, não joga. Você pode ser um sortudo. Nós tivemos um político sortudo, ele ganhou umas 30 vezes na loteria esportiva. Que bom, né? Não sei como, mas ele conseguiu. E assim tantas outras pessoas. Mas paga-se, às vezes, um preço muito alto.
muito alto mesmo. Se antes a pessoa tinha, vamos dizer, um espaço para ela sair de casa, ela alguma coisa, aí ela tem que transformar a casa numa fortaleza, aí tem que ter carro blindado, aí tem que ter não sei o quê, e vai por aí afora, né? A gente sabe disso. E é o que Emmanuel está dizendo aqui. Alguém com enorme risco, alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum afiguram-se-nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica, em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vista à preservação e ao benefício do povo. Essa analogia que ele faz com a alta tensão, né, com a energia elétrica e também com o vírus, é isso mesmo, né? É aquilo assim, a quem se confiou a mordomia do ouro. Às vezes a pessoa não dá nem para ela ganhar aquele aumentinho, porque já se transforma, já modifica, né? Eu vejo isso muito, por exemplo, né? Agora está uma discussão muito grande sobre o aumento dos servidores federais, uma parte, uma classe, né? E aí a gente vê a briga, porque quer aumentar um, outro não quer ser beneficiado, e assim vai acontecendo. Então, vão se criando esquemas. Não, a gente não fala que é aumento, a gente fala que é uma bonificação. Olha só. Então, aí vai se transformando isso. Eu me lembro que foi, acho que é um ano, em plena pandemia, um desses estados, vamos dizer assim, a Câmara deles, aumentaram o salário deles assim, ó, em quase 100%, em plena pandemia, onde muita gente não tinha nem o que comer. Aí, às vezes, a gente para e pensa assim, gente, quando a pessoa acorda, né, você sabe que você está em plena pandemia e que muitos estão passando fome. Que isso, não estão passando fome. Gente, o dia que eu fui no mercado e eu vi a cenoura R$15, eu falei, os coelhos vão morrer tudinho. Porque quem é que vai dar R$15 num quilo de cenoura? R$15. Repolho, R$14. Falei, ainda bem que eu não como repolho. Mas é o quê? Egoísmo meu. Tem gente que adora repolho. Mas não vai conseguir comer repolho. Como você vai pagar? Quer dizer, então a gente observa, né, que nessa questão, como ele está ali ao redor do dinheiro, tem muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas que estão à volta, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho, eu compro, eu pago e como. Mas às vezes não é assim, né? Eu não sei, acho que eu mandei para uma amiga minha, não sei, que como é que se diz? Não é ceia, né? Da Páscoa já estava pronta, uma latinha de sardinha e um pacotinho, o vinho e o peixe. A latinha de sardinha e um pacotinho de tangue, de uva. E olha que, vou falar para vocês, a sardinha está ficando cara também, gente. Então, a gente tem que ter realmente, o que Emmanuel está nos convidando é esse cuidado, quando ele coloca aqui, porque é como um vírus ou uma alta carga de energia elétrica que pode afetar aquela pessoa. E diz assim, considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações, na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade, né? Então, a gente sabe, né, que muitos desses que estão amoedados, se eles assim o quiserem, podem ser auxiliados,
Porque Jesus não vai escolher, eu vou escolher o pobre, eu vou escolher o miserável, eu vou escolher. Não, ele está presente nos lares do pobre, do miserável, do rico, do muito rico, do mais rico, e assim sucessivamente. Então, é o quê? É nós simplesmente, né, termos dentro de nós o amor, a paz, não sermos escravos. Porque o problema não é o dinheiro, gente. O dinheiro é bom? É bom porque eu compro coisas para mim, eu posso comprar coisas para o outro. O dinheiro é bom, não é o dinheiro que faz mal. É quem o detém que não sabe trabalhar com dinheiro e se escraviza ao dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. É como se for... É um vício que a gente vê. É muito interessante, que eu já até falei, né, que eu gosto dessa novelinha das 6, às vezes eu vejo, às vezes não, e tem uma mulher que ela joga, e ela não tem o controle, né? E eu fico assim, eu acho muito, muito complicado quando a gente vê, né, a possibilidade de nosso país ter de volta cassinos, porque é uma coisa que, assim, muito difícil. Tem pessoas que não têm controle. Na época que tinha os cassinos, tinha amigas minhas lá de Teresópolis falavam que tinha cassino em Teresópolis, teve muita gente que faliu. A pessoa perdia a casa num jogo de carteado, num bingo. E fala, não, mas vai dar muito emprego. Para quem? Para as pessoas que precisam, mas vai tirar muito dinheiro de muita gente. Porque tem muita gente que não tem o controle. Ela não consegue se controlar, então ela vai estar todos os dias, dia e noite, dentro de um bingo. Às vezes falam assim, mas para a pessoa da terceira idade é tão bom, não sei o quê. Ela vai perder toda a pensãozinha dela ali. Vai perder. Eu me lembro que quando eu morava no Mato Grosso do Sul, certa feita eu fui na cidade ao lado, que é Paraguai, aí eu fui no cassino, eu nunca tinha ido no cassino. Aí eu me lembro que parei numa mesa lá que tinha, eu não sei como é que é, a roleta, né? E um oriental, ele estava com um bolo de dólares, era dólares, era dono de loja. Ele botou o dinheiro em cima da mesa. A mesa estava assim, cheia das pessoas. Aí eu fiquei curiosa, queria saber também, né? Aí ele jogou lá na pedra, ele perdeu o dinheiro todo. Aí eu falei, vou para a maquininha. Aí eu fui para a maquininha. Aí no começo começou a cair um monte de moedinha. Aí aí eu já estava feliz da vida, um monte de moedinha. Quando eu vi, eu falei, epa, vou parar. Não ganhei muita coisa, não, né? Mas já atraiu. E tem, muitas vezes, é isso que acontece. A pessoa fica atraída. Ela acha, não, mas eu estou dando sorte. Aí vai, ela emprega jogo aqui, ela joga ali, e vai. Muita gente perde. Muita. Muitas famílias vão à miséria por causa disso, né? E aí ele continua nos falando o seguinte, isso porque, se o dinheiro, nas garras da usura, pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o paupérrimo em trabalho e o sofrimento em educação. Como seria bom se isso realmente acontecesse? Se isso realmente, aqueles que têm, por exemplo, tem um nome exato que se dá, né, que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas é comum nos Estados Unidos grandes, vamos dizer assim, grandes riquezas, né, ou filântropos, filântropo, alguma coisa assim, investirem em universidades. É muito comum, muito mesmo. Tem até a história, não sei, não é a história de Harvard, não. É de outra faculdade, que certa feita uma mulher esteve na faculdade, né? Mas ela era muito simples, muito simples mesmo. E ela queria falar com o reitor, porque ela queria empregar a fortuna dela, parte da fortuna. Ela queria empregar um dinheirinho
na faculdade. E aí, ela parece que a história é o seguinte, ela ficou lá quase umas 4, 5 horas, para no final o reitor falar que não podia atendê-la. Ela ficou tão chateada, quando ela chegou em casa, ela foi e ou ela criou ou ela investiu numa outra universidade que em paralelo de Harvard. Porque olhou-se o quê? A forma como ela estava vestida. Tem um outro fato muito interessante, aconteceu, segundo me contaram, em Teresópolis, numa das lojas que tem lá, lojas famosas assim, de material de construção, diz que um rapaz começou, tipo assim, começou no dia, começou hoje, e os vendedores que mais vendiam, né, já conhecia o pessoal, falou assim, vamos fazer o seguinte, chegar aí um pobre coitado qualquer da vida, passa aí para o fulaninho. Novinho, está começando agora. E aí diz que chegou um homem de chinelo, né? Até oriental, ele de chinelo, bem desarrumadinho, assim, né? Porque ele vinha da roça, praticamente. E o homem ficou e ninguém para atender. E os vendedores que eram bambambãs, corriam para lá, corriam para cá. Aí o rapaz novo teve falou assim, fulano, você começou hoje, vai lá atender aquele... Essa é uma história que se conta muito na cidade. Né? Aí, quando ele chegou, depois de quase meia hora ou uma hora que o homem esperando ser atendido, o homem falou para ele assim, eu queria encomendar areia. O senhor quer quantos saquinhos? Ele falou, não, eu não quero saquinhos. Eu quero 5 caminhões de areia, 5 caminhões de pedra, 5 caminhões de tiro. E foi 5. Olha, quando terminou, os vendedores estavam desesperados, porque a comissão que o menino ia ganhar foi algo que ninguém nunca tinha ganho em anos na empresa, que tiveram que buscar caminhão emprestado. Ele era uma pessoa de posses, mas ele se vestia do jeito que ele se vestia. Parece até história assim, de motivação, não sei o quê, mas aconteceu. E muitas vezes acontece isso. As pessoas olham as outras como ela está. Nossa, vira e mexe a gente vê. Não apenas a condição social, mas também até, vamos dizer assim, a questão como é o assunto da igualdade mesmo. Imagina, aquela ali de chinelo de dedo vai querer comprar o quê? Não teve há pouco tempo aí na loja Zara da vida, lá em Salvador, porque a mulher, além de ser negra, achavam que ela não tinha condições de comprar nada. Ela era uma reitora, não sei de onde, a reitora de uma faculdade, alguma coisa assim. Quer dizer, então, muitas vezes a gente fica tão cego nesse negócio do dinheiro que a gente espera e acha que a pessoa que vai chegar, ela vai chegar toda pendurada, assim, toda enfeitada de dinheiro, em tudo quanto é lado. Nós não podemos julgar o outro por aquilo que ele veste, a forma como ele se apresenta, a forma como ele fala, que tem muitas pessoas que, dentro da simplicidade delas, né, vão ajudando. Tem muitos, por exemplo, tem um filântropo, eu fiz uma vez um estudo sobre isso, dos Estados Unidos. É um dos homens mais ricos do mundo. Né? O que ele fez? Ele dividiu uma parte da riqueza dele, da fortuna dele com os filhos, em vida, e reservou outra parte, que seria o seguro de vida deles, porque nos Estados Unidos não tem plano de saúde, né? Alguma coisa assim, não sei se tem agora, né? Mas, por exemplo, o plano de saúde mesmo, para ele, para a esposa, né? Porque lá acho que não tem a SUS, tem plano de saúde, não tem o tipo SUS como tem aqui, né? E a outra parte, ele fez doação. E ele comprou um apartamentozinho com 2 quartos para ele e a esposa e ficaram só com o suficiente para mantê-los na velhice. Simples assim. E muitas vezes
O que acontece é que a gente pensa assim, né? Quantos pais acham que eles precisam deixar muita coisa para os filhos? Eu tenho que deixar um carro para o meu filho, eu tenho que deixar um apartamento, eu tenho que deixar uma casa, eu tenho que deixar isso, deixar aquilo. Muitas vezes deixar porque não dá para levar mesmo, né? Porque muitos de nós, se pudesse, a gente levava tudo para o outro lado, mas não dá, não tem como, né? E, às vezes, acontece até decepções. Quando ele desencarna e vê a briga dos filhos por causa, às vezes, por causa de um jogo de talheres. Uma amiga contando também que a senhora que ela cuidava, ela era cuidadora dela, a senhora faleceu em casa, e ela viu, eram 2 andares que tinha, e embaixo as filhas já brigando por causa do jogo de talheres, por causa daquele jogo inglês, né? As toalhas. Não tinham nem enterrado a mãe ainda. A gente fala assim, isso é história. Não é história, não. Eu tenho uma amiga minha que ela conviveu com o companheiro dela 15 anos. Ela estava no cemitério, ainda não tinha sido enterrado o marido. O filho dele chegou, né, que não era filho dela, o filho dele chegou e falou assim: olha, eu quero a chave do carro do papai. O carro do papai é meu. Olha só, gente, que coisa, né? O que a gente deixa. Nós não aproveitamos a oportunidade para crescer, né? Então, o que ele está falando é exatamente isso daí. Se muitas vezes poderíamos o quê? Converter isso para aquele que vive na pobreza, para aquele que está com problema de educação, que coisa mais triste, né? Desculpa eu falar de novo, Márcia, mas que coisa mais triste você ver uma pessoa comendo de uma lata de lixo. E, às vezes, quando você vê uma criança comendo de uma lata, tirando de uma lata de lixo, né? E a gente nem imagina, a gente não dá nem isso da lata de lixo para o nosso gato, para o nosso cachorro. Eu não dou. Eu não vou dar, sabe? Então, imagine essas pessoas que não têm essa oportunidade, né? de ter essa oportunidade de poder, né, ser amparada, ser auxiliada. Nós vimos agora com o que houve em Petrópolis, né, a ajuda vinda de todo lado, mas que tristeza ter que aquelas roupas, aquelas doações que se estragaram. Que coisa triste. Mas isso ali é uma pálida, vamos dizer, uma pálida imagem do que acontece no todo no país. Nós somos o país que mais que estragamos alimentos. Tem um termo exato, sabe? Nós somos campeões disso. Eu estava lendo um negócio sobre sustentabilidade. Lá no deserto do Atacama, agora, tem lixão de tecidos de Fashion Week. Tecidos que levam anos. Se deixar, séculos, dependendo, para se estragar, para se desmanchar. O que a gente está na luta agora é para entrar na cabeça das pessoas, aquelas que precisam de fraldas, de fraldas ecológicas, né, de ser feito, absorventes ecológicos, né, que usávamos antigamente, né, toalhinha. Algumas pessoas vão falar, mas isso é um retrocesso. Não é retrocesso, não, é natureza. Por quê? Nós vamos voltar. E quando voltarmos, ou melhor, antes de voltarmos, o que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? Que planeta nós vamos deixar? E aí a gente volta. Que planeta nós vamos encontrar? Já foi encontrado, me parece, uma pesquisa que fizeram aí, não sei aonde, né, lá fora, plástico, assim, micro, em corrente sanguínea. Gente, em corrente sanguínea. Isso é muito triste. Então, a gente precisa trabalhar isso. É necessário nós trabalharmos isso. Termos cuidado com a água, reaproveitarmos,
tudo isso, e eu falo para vocês coisa que eu ainda não faço, não. Tá? Mas eu tenho que aprender e tenho que começar a fazer. Eu não posso falar assim, deixa o meu... gente, eu já estou velha, imagina. Deixa minhas sobrinhas netas, elas vão fazer. Não, eu tenho que começar a fazer sim, eu tenho que começar a trabalhar nisso daí, né? Então, sustentabilidade é espiritismo é sustentabilidade também, faz parte, né? Continuando, ele diz assim, se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Às vezes, a gente não tem como salvar, vamos botar assim, o mundo. Mas se a gente tiver um pouquinho só, ajudar um só, sabe? Não posso ajudar uma família, mas eu posso ajudar uma criança, alguma coisa. É o óbolo da viúva, estamos fazendo alguma coisa. Pouco que seja, não importa. Um pouquinho que seja, se cada pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho vai, quantos não vão ser beneficiados? Quantos não vão ser auxiliados? Né? Não adianta, muitas vezes eu falo assim, eu tenho que ganhar muito para poder ajudar. Às vezes, se eu não posso ajudar monetariamente, eu posso ajudar ouvindo. Tem várias formas de ajuda. Às vezes a pessoa só quer o quê? Que a gente ouça, né? Então, e isso é algo que nós precisamos incorporar dentro do nosso coração e falar, eu hoje não pude fazer isso, mas eu tenho certeza que amanhã vai dar certo. E aparece. Porque a espiritualidade, quando vê em cada um de nós a vontade, a perseverança, o amor, ela nos auxilia escandalosamente. E, às vezes, a gente nem imagina o quanto somos beneficiados, o quanto somos auxiliados quando a gente está auxiliando alguém. É Emmanuel que ele coloca assim, numa das obras dele, o bem que você faz é teu advogado em qualquer parte. E é verdade. Pode ser pouco, sabe? Pode ser muito pouquinho mesmo, não tem problema. Eu acho tão interessante lá no CEOI. No CEOI. Hoje eu estou participando da Sala Meimei. Fiquei muito feliz, né? Porque eu queria aprender a costurar, fazer essas coisas todas, né? E aí foi uma senhora que é assistida. Aí, quando ela chegou, aí a menina perguntou, e aí, o que a senhora quer? Eu quero ajudar o outro. Eu tenho que ajudar o meu próximo. Eu sou ajudada, eu vim para ajudar também. Gente, isso já é o quê? Nossa! Isso já é uma bênção. Quantos de nós, caramba, olha só. Eu quero ajudar o outro. E tem. E cada vez mais a gente pode fazer isso, né? Aí, continuando, ele diz assim, ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebidas como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral. Atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Nossa, mãe, isso aqui é algo fantástico. Quer dizer, a minha felicidade ela só vai ser verdadeira quando ela vai respirar na construção da felicidade devida ao outro. Não tenho como eu falar assim, eu sou tão feliz, eu tenho uma casa, eu pago isso aqui. Enquanto, na verdade, eu posso ter momentos de felicidade. Tem, né? Às vezes a gente tem momentos de felicidade quando a gente está fazendo uma coisa tão simplesinha que a gente para e sabe que vai para a mão de alguém, a gente para e fala, nossa, que barato, que coisa boa.
E você sente dentro de você essa alegria, né? Para mim está sendo uma alegria muito grande, porque eu não sei pregar, vamos dizer, costurar um botão. Mas se eu costurar um botão, eu quero fazer não bem feito, não perfeito, mas bem feito. Não é pegar e botar o botão de qualquer jeito, não. Sabe? Você vai estar fazendo ali, né? Você sabe que aquilo ali vai estar ajudando alguém de alguma forma. Vai estar auxiliando alguém para alguém que não tem nada, absolutamente nada. Quando eu vejo, às vezes, as pessoas, né, que estão em situação de rua, alguns devido à dependência química e tal, mas muita gente, principalmente depois da pandemia, muita gente perdeu muita coisa. E com as chuvas que deram, quantas pessoas que perderam tudo e estão recomeçando, e veio a chuva e acabou com o que ela estava recomeçando. Eu lembro que eu assisti uma vez uma entrevista de uma pessoa aí de Petrópolis, ela falando que estava recomeçando tal, e que a segunda veio, mas ela falou assim: eu não desisto, eu sou forte, eu vou lutar de novo, eu vou fazer de novo. E é isso, sabe? Nós temos essa força dentro de nós, né? Porque muitas vezes nós vamos entender que nós não somos só movidos, não, vamos dizer, nós não somos movidos pelo dinheiro, embora o dinheiro seja importante para comprar um remédio, para pagar um plano de saúde, ou para comprar comida, para ajudar. Claro, não vamos. Imagina, falar, eu não gosto de dinheiro, não. Gente, não é assim também. Principalmente quando a gente vai e extrapola um pouquinho lá da nossa continha. Lógico, acontece, não vamos falar, não, olha, realmente o dinheiro para mim não tem. Ele é importante. Se você não acha que é importante para você, então transforme e transfira ele para alguém ou em algo para alguém que precise. Porque às vezes a pessoa, para ela não faz falta mais, ou alguma coisa assim, transfere através de uma bolsa de remédios, não sei o quê, né? Então a gente tem condições de fazer isso. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação, das coisas mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Gente, e a Márcia vai me entender. Já está falando, eu estou lendo de novo Entre Deus e Mamon. Acho que desde ontem que aí eu tenho que parar e pensar assim, gente, será que eu estou servindo mais a Mamon? Né? Porque no estudo que a gente faz, a gente vai entrar nessa questão de Deus e Mamon. Né? Então, aí a gente tem que parar e refletir nisso daí, né? E fazer a parte que nos cabe. Fazer a parte que nos cabe. Eu sei que vocês conhecem para terminar, né? Eu sei que vocês conhecem essa minha história. Certa feita, eu lá no centro da cidade de Teresópolis, né? Eu fui na padaria, que eu ia entrar na padaria, que eu ia comprar pão doce, que eu adoro pão doce com manteiga, para tomar um café, né? E aí, quando entrei, uma senhorinha, né, virou para mim e falou assim, a senhora pode pagar alguma coisa para mim? Eu falei, sim, posso, sim, claro. Eu vou comprar um pão doce, e a senhora quer um pão doce? Aí a mulher botou a mão na cintura e falou assim, e eu sou mulher de pão doce? Na hora, gente, eu fiquei tão chateada, aborrecida. Olha, eu achando que estava fazendo caridade, né? Depois que passou, eu falei, gente, não é que ela tem razão? Eu tinha que deixar ela escolher o que ela queria. Quem gosta de pão doce com manteiga e café sou eu, não é, coitado. Aí até eu me lembro uma vez que eu contei isso, alguém falou assim, Rosângela, vai que a mulher tem diabetes, como é que você ia fazer? Eu falei, gente, não é que é verdade? Eu deveria ter feito o quê? Vamos lá, a senhora escolhe o que a senhora quer comer, pronto, né? Mas eu, no alto do meu salto 15, achando que, né, eu estava, não, eu estou com dinheiro, eu estou fazendo caridade, né? E longe de caridade nada. Eu queria que ela comesse um doce com
com manteiga também, né? Então, a gente observa que, muitas vezes, em relação a essa questão do dinheiro, temos que tomar muito cuidado, sim, né? E eu tenho um autor que ele diz o seguinte, não é espírita, não, ele fala assim, uma vez por ano, você pegue um certo bolo de dinheiro, coloque na mesa e converse com ele e diga quem está mandando em quem. Se é o dinheiro que manda em você ou se é você que manda no dinheiro, né? Eu acho que um bolo vai ficar meio difícil, mas uma nota de 100 vai ajudar bastante a gente, né? Sabe? Porque, né? Atualmente um bolo não vai dar muito, não. Mas é isso. É isso que nós tínhamos para trazer da nossa reflexão da noite, né? Nessa questão do dinheiro, tá? Sempre repetindo, o dinheiro não é ruim. Ele faz muita coisa boa. Agora, como eu emprego o dinheiro, né? Tanto para ajudar, né? Para auxiliar, ou como a mim. Eu estou escrava dele? Ou sou eu que conto as notas e sou eu que tomo conta das coisas, né? Que às vezes a gente pode estar escravo dele. Então, que nós possamos refletir bastante nesse tema dessa noite, que eu achei muito importante, principalmente quando falou Deus e Mamon, 2 dias seguidos falando Deus e Mamon, é sinal que eu tenho que fazer uma autoavaliação, né, e ver o que é isso, tá? Agradeço a casa, agradeço a vocês, meus amigos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e muita luz e paz a todos. Ó, na hora. Obrigada, Rosângela, amiga querida. É muito boa a reflexão, que essa lição seja aprendida por nós, né? Essa reflexão faça com que a gente observe melhor o uso que a gente está fazendo do dinheiro, né? E principalmente ter realmente essa ideia de que a gente apenas usa o frutuário. Isso aí. Não nos pertence, ele pertence a Deus. Então, o empréstimo, realmente, se o empréstimo não for devidamente utilizado, né, ele não pode, ele pode não nos trazer benefícios, e sim mais responsabilidades, né? Isso então, aí. Eu vou fazer a oração de agradecimento à noite de hoje, pedindo ao nosso Pai maior que nos abençoe, que nos esclareça, que nos dê força sempre para resistirmos a nós mesmos, às nossas imperfeições, que estejamos longe da avareza, do orgulho, do preconceito, da vaidade, do egoísmo. Porque se nos são dados empréstimos, é que devemos utilizá-los da melhor forma possível e fazê-los frutificar em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Que consigamos sair desse envolvimento do individualismo, do capitalismo, do egoísmo, olhando por nossos irmãos mais necessitados e fazendo como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que eu não quero de mal para o outro, para mim, eu não queira para o outro. Se eu gostaria que me fizessem o bem, me auxiliasse num sufoco, né, financeiro, vamos dizer assim, eu tenho a obrigação de fazer por nosso irmão necessitado financeiramente também. E a gente tem que a gente possa fazer prosperar a nossa riqueza, mas a nossa riqueza espiritual, né?
nossa riqueza, a gente possa prosperar no bem. Porque esse é o verdadeiro tesouro que a gente leva, não é mesmo? Então, Pai querido, pedimos sua permissão para terminarmos o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre, sempre, Senhor, toda a força e coragem com que o Senhor nos investe para continuarmos a lutar contra essa dificuldade que ainda temos, mas que com certeza deixaremos de ter dentro em breve. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Beijos. E agora eu vou lá falar lá com no outro grupinho. Tchau, querido. Obrigado. Tchau. Boa viagem, Nilda. Amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.